Olá, queridos. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite. Felicidade, saúde e muita paz. Eu sou o pastor José Valbrito e no vídeo de hoje eu quero poder compartilhar com você o que nós ministramos na segunda edição do Papo Reto. Essa agora é praticamente a terceira edição do Papo Reto. Eu quero estar mais uma vez batendo na tecla e falar sobre, está escrito lá em Gênesis, o capítulo de número 2, o versículo de número 24, para nossa reflexão. A Bíblia diz, Gênesis 2, versículo 24, então deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E também a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Vamos lá. A família, ela é constituída por esposo e esposa, homem e mulher. Então o homem deixa o seu pai, deixa a sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma família. Depois disso, esse casal ele vai constituir, agregar à sua família os filhos que vão vir posteriormente. Ok, então o casal logo após contrair núpcias, posteriormente lá na frente ele vai ter seus filhos e os seus filhos hão de crescer, hão de casar e gerar filhos. Nesse meio tempo, enquanto o homem, o casal, ele tem filhos, enquanto esses filhos não casaram, eles passam a ser família, pai, mãe e filhos. Depois que os filhos se casam, agora os filhos já constituem a sua família, também da mesma forma deixa o pai, deixa a mãe, se une a sua esposa, se torna uma só carne, agora já é uma outra família. Então, os seus pais já não são mais família, são seus familiares. A família agora é o esposo e a esposa. Ok. Sendo que o esposo e a esposa vai ter os seus filhos, que agora serão netos. O pai tem um filho, o filho tem filho, e os filhos dos filhos são netos. Agora vamos lá para o que eu quero o auge da mensagem, né? O ponto máximo da mensagem. Os pais geraram filhos, os filhos casaram, e tiveram filhos, olha os canários, coisa linda. E esses tiveram seus filhos, que passou a ser neto dos pais. Então o pai agora é avô. Avô, como diz, é pai duas vezes. Mas o ponto máximo é esse: até quando os avós, seja paterno ou materno, até quando eles são avós? Existem limites? Até quando o avô é avô, a avó é avó? Até quando os avós são avós verdadeiramente? O porquê disso? Porque avô, ele cuida é aquele que supre as necessidades, aquele que dá um presente, aquele que compra alguma coisa, aquele que supre as necessidades dos netos. Esse é o cuidado, né? Aí vem a parte cuidado, né? Vem a parte educação, que é quando os avós também têm o papel de educar também os seus netos, né? Porque os pais têm esse papel, mas os avós também não ficam atrás. Os avós também têm o cuidado de educar os seus netos. E também vem a parte da correção e da disciplina. Essa é que é a parte mais interessante. Por quê? Porque é o que eu disse de início, até quando os avós verdadeiramente são avós. Porque quando chega na parte realmente da correção, da disciplina, os avós são limitados. Eles já não têm o direito de disciplinar os seus netos, de corrigir os seus netos, quem sabe até mesmo, né, com açoite, quem sabe até mesmo com vara, que não é bom, mas é como diz, o pai que ama o filho, ele corrige disciplina, é bíblico, né, até com vara. Então, aí você diz, não, mas esse é o papel do pai e da mãe, certo?
Mas e os avós? Até aonde eles podem ir com seus netos? Será que os avós são avós somente para educar e para cuidar e não para corrigir? Será que os avós, seja paterno ou materno, eles só são avós para cuidar, para suprir a necessidade, para presentear, né, para sair para passear, para gastar com os netos? Ele só é avó, só é avô ou avó nesse tempo, só é avô e avó para dar educação, para ensinar, né, para dar a educação devida e não para a questão de corrigir. Será que os avós não têm direito de corrigir os seus netos? Como nós estamos vendo hoje. Infelizmente, essa é uma realidade, não é fake, é fato. Em que muitos avós hoje não estão podendo exercer o papel de avô, de avó, mas sim de babá. E babás que não recebem honorários. Avô e avó estão exercendo um papel de babá de netos, tendo a obrigação, que eles não são obrigados, mas estão sendo subordinados, né, aos seus filhos e obrigados a cuidar dos netos para dar o cuidado, para dar a educação, mas não podem disciplinar. Quando os netos aprontam, quando os netos fazem alguma coisa que é errado e que os avós são obrigados, né, por questão de justiça, né, são obrigados a dar uma disciplina, uma correção nos netos, eles não têm esse direito, porque os pais logo tomam à frente. Alguns chegam a ponto de ameaçar os pais, dizendo: não, não bata nos meus netos, não fale assim com os meus, desculpa, com os meus filhos. Para isso eles têm mãe, para isso eles têm pai. E aí fica aquela pergunta, aquela interrogação, aquele questionamento: até onde os avós podem corrigir os seus netos? Será que eles só são avós para cuidar, para educar e não para corrigir? Esse é um erro em que muitos, infelizmente, estão cometendo. É uma pedra em que muitos estão tropeçando, muitos pais estão tropeçando, não dando autonomia para que os seus avós, não que eles vão espancar os seus netos, não que eles vão açoitar os seus netos, mas não estão dando a eles autonomia para que eles venham corrigir os seus netos. Ou seja, os netos vão passar o final de semana na casa dos avós. Os netos aprontam um deito e rolo, os avós chamam atenção, né, ensina, mas eles continuam agindo da mesma forma, da mesma natureza. Os avós não podem dar uma correção, uma disciplina. Por quê? Porque se caso eles fizerem isso, eles são ameaçados pelos pais, que são os filhos, né? Eles são ameaçados pelos pais dos filhos, que são netos dos, dos, dos pais, né? Dos avós. Enfim, então os filhos chega até o ponto de ameaçar e dizer: eu vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe, e a mãe e o pai chegam ao ponto de dizer: ah, eu não deixo mais os meus filhos vir. Ah, o senhor ou a senhora não é pai deles. Quem tem que corrigir são os pais. Um erro gravíssimo e grotesco. Porque se os avós são avós para educar, são avós para cuidar, eles também precisam ser avós para discipliná-los, para corrigi-los, se for necessário. E um erro em que muitos pais estão cometendo, tirando a autoridade dos avós diante dos filhos, diante dos netos. Isso é gravíssimo. E eu vi um caso em que o neto desobedeceu o avô, desobedeceu primeiro a avó chamou atenção, ele não ouviu, não obedeceu, não respeitou, o avô chamou atenção e o neto não obedeceu, o avô pegou, trouxe ele para junto de si, deu umas palmadas e disse: respeite a sua avó. Os filhos automaticamente correu para os pais. E nesse meio tempo que ele correu para os pais para se queixar dos avós, que os avós haviam disciplinado, os pais automaticamente pegou o filho, deu uma palmada e chamou ele e disse: vá até o seu avô e a sua avó peça perdão a eles. E tem mais: se eles chamarem atenção e vocês não obedecerem,
vão apanhar dos seus avós e quando chegar em casa vão apanhar também, para vocês aprenderem a respeitar o pai do seu pai, a mãe do seu pai, o pai da sua mãe, a mãe da sua mãe. Assim como vocês respeitam a mim, vocês precisam respeitar os pais dos seus pais. Os filhos entenderam esse princípio. E hoje, quando eles vão para a casa dos avós, que os avós chamam a atenção, eles emudecem, obedecem, respeitam, porque sabem que os avós são pais, duas vezes são autoridade sobre seus netos. Quero deixar isso assim para você. Se você age dessa forma, parabéns. Se você não age dessa forma, nunca é tarde para mudar. Discipline, corrija os seus filhos, ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar, para que quando ele chegar à maturidade, não venha se desviar do caminho. Quando a Bíblia diz deixará o homem pai e mãe e se une à sua esposa, ele já constitui a sua família, mas, porém, todavia, entretanto, ele não pode descredibilizar os seus pais, que são avós. Eles não podem tirar a autoridade dos avós sobre os seus netos, tá bom? Forte abraço, que Deus em Cristo abençoe você. Espero nos encontrar na 4ª edição do Papo Reto, tá bom? Deus abençoe, felicidade, saúde e paz. Shalom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.